Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Sintonia. É sempre uma alegria receber você, quem está aqui ao vivo acompanhando a gente nesse momento, também pelo canal do YouTube da Rádio Cardeal FM, ou você que depois vai assistir essa entrevista no replay. Então, também para você aqui o nosso convite, o nosso carinho, o nosso acolhimento. E eu estou muito feliz em receber mais uma vez, agora para falar de arte e para falar de um espaço aqui em Salvador que reúne tanta beleza, tanta história, não é, Andréia? Estou recebendo mais uma vez a diretora executiva do Instituto Feminino da Bahia, agente da Pastoral de Turismo de Salvador, a Pastur, teóloga especialista em projetos culturais e mestranda em desenvolvimento de gestão social. Ela que hoje veio com uma convidada, veio junto, é dose dupla aqui nessa entrevista. Pois é, reforçou o time. A Sheryl Braga, museóloga, responsável pelo Museu Henriqueta Martins Catarino, esse espaço que, com certeza, se você ainda não conhece, a gente convida a conhecer. Sejam bem-vindas, Andréia, Sheryl. Bom dia, Patrícia, tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes. Isso é uma alegria, né? Como a Patrícia disse aí, hoje a gente veio reforçar o time, porque a gente vai contar um pouquinho essa história da exposição Sacrifício de Jesus, que foi uma proposta do nosso capelão, que é também diretor daqui da Rádio Cardeal FM, que é o padre Danilo Pinto. Tudo começou, Patrícia, porque a gente resolveu fazer, durante o período da quaresma, umas meditações. Ele mesmo, o padre, começou a fazer as meditações e disse assim: André, vamos aproveitar o acervo sacro que a gente tem aqui na Fundação e vamos tentar, né, fazer uma meditação a cada sábado com uma imagem sacra, ou um quadro, uma estatutária, o que for. Legal. E, a partir disso, no mesmo tempo, a Arquidiocese nos propôs a vivência da Semana Maior, né? E aí, diante disso, a gente começou, né, Sheryl, eu fui conversar com ela, que é a nossa museóloga, e aí ela começou a analisar, que ela conhece bem mais profundamente o nosso acervo, e aí ela mesma começou, né, e me disse o nome da possibilidade de exposição que a gente podia, a gente começou a levantar as peças, e foi assim que foi criada, né, digamos assim, a nossa exposição Sacrifício de Jesus. Antes da Sheryl falar para a gente como é que foi, né, fazer a curadoria dessa exposição, organizar tudo isso, receber esse convite para dentro de uma semana tão forte, tão significativa, simbólica em todos os aspectos, que foi a Semana Santa que vivemos, né, há pouco tempo, organizar tudo isso. Mas antes de saber, me chamou a atenção, André, algo que você trouxe, ou seja, fazer um momento de reflexão, um momento de espiritualidade, tendo ali uma imagem, né? Qual a importância disso? A gente, às vezes, não leva em consideração a simbologia das coisas. E aí, a gente pode olhar para dentro da nossa casa, o que é que eu tenho, né, de imagem, o que é que eu tenho que eu possa colocar, e ali cria, aí, ouvindo agora você também como teóloga, cria uma ambiência para a gente adentrar em uma atmosfera, em um espaço mais místico. Queria falar dessa relação, né, de ter um referencial para criar esse momento. Para interiorizar, Nossa, né, Patrícia? Os filósofos falam da importância da arte como meio de materializar também um pensamento, né? Então, o bonito da reflexão, das meditações que nós fizemos, era isso. A gente tomava um tema e tomava uma obra de arte, uma interpretação artística que é fruto de um pensamento, né, de um artista, e a partir dali a gente permitia que as pessoas pudessem aprofundar com a arte aquele momento também que era de fé, né? Aquele momento de conhecer, de interpretar, inclusive a nossa salvação, né? Porque a experiência da Semana Maior é um pouco entender essa realidade do Salvador. Eu dizia aqui em outro momento, quem me acompanhou em minha outra entrevista aqui na Cardeal FM também, que a questão, né? Como quando a gente foi conversar com o Sheryl, a gente lembrou que tinha muitos crucifixos, né? Nós temos muitos crucificados lá no acervo da Fundação. E a gente lembrou bem que a devoção no Brasil, né, à cruz,
qual foi o primeiro nome que a nossa terra teve? Foi Terra de Santa Cruz. Então, a questão da cruz, aqui no Brasil, e sobretudo na Bahia, lembrando que as nossas maiores devoções na Bahia, que é o Senhor do Bonfim e o Bom Jesus da Lapa, são crucificados, né, Patrícia? Uhum. Então, assim, isso demonstra o quanto a cruz, o quanto o sacrifício, o Salvador, né? Nossa cidade é a cidade do Salvador. Então, ela nasce a partir de Jesus, né? De Jesus que nos dá a sua vida justamente para nos salvar. E essa salvação está presente na nossa história, no nome da nossa cidade, e foi isso que a gente quis trazer também, justamente corroborando que o nosso acervo, ele tem essas distinções. É uma coisa que eu acho interessante também ressaltar, é que no momento da montagem da exposição, às vezes a gente tem objetos na casa da gente ou no próprio museu que a gente olha, mas a gente não vê, né? E a cada crucifixo que a gente pegava, eu pelo menos parava e pensava e me colocar não, mas eu ficava pensando o quanto Jesus se sacrificou pela humanidade, né? O quanto ele fez, ele deu a vida, né? Ele deu a vida pela humanidade. E eu me peguei também nesse momento de reflexão, pensando assim, o que cada um faz de sacrifício pelo outro, pelo seu irmão, né? Um pequeno sacrifício, ele fez o maior de todos, que foi a vida. Então, eu me peguei muitas vezes olhando cada crucifixo de uma forma diferente. Que lindo. Acho que isso chamava, né? Isso é uma coisa que era chamado. Então, ficou uma exposição muito verdadeira, muito forte, apesar de ser uma exposição ter sido montada rapidamente, mas ficou uma exposição que não ficou devendo nada em questão de tempo nem de acervo, porque ela ficou interativa, né? Cada visitante que passa pelo Instituto pode colocar uma mensagem, um pedido, né? Nós temos uma urnazinha que depois vai ser entregue a Padre Danilo. É uma exposição que você pode também refletir, porque tem uma música ambiente que leva você a esse momento de reflexão, e, ao mesmo tempo, também é uma exposição que você pode sentir alguns aromas, né? Que a Andréa pode falar isso com mais detalhes. Ai, Andréa, o que você aprontou isso? Nessa exposição para a gente, que coisa linda, criar uma atmosfera, né, dessa ambiência. Conta aí, gente, já está com vontade de ir ver também. Não, mas é isso, a experiência dos sentidos, né? Foi isso que Sherry falou. Ela mesma tinha me dito, olha, André, eu já preparei exposições em que existia essa interatividade. Pois é. Então, a gente justamente quis ampliar esses sentidos. Como ela disse, a gente colocou algumas músicas que dizem respeito, né? Ali, aquele momento do sacrifício de Jesus, Nossa. O canto de Verônica, que é muito conhecida. Tem também os lamentos do Senhor, que é um dos salmos, o Salmo 168, que é como se Jesus estivesse falando, mas, né, eu dei tudo por vocês e, no entanto, né, vocês me devolvem com a cruz, né, com o sacrifício, que são chamados os lamentos do Senhor, né? Então, assim, a gente vai permitindo que, como eu disse, não é uma exposição enorme, não é um acervo imenso, mas se a pessoa toma aqueles minutinhos, ela pode realmente aprofundar, como o Sherry disse, aquele momento, né? Então, a gente colocou isso e colocamos como aromas uma proposta, né? Além do visual e do auditivo, a gente também quis trabalhar o sentido do olfato, porque a gente trouxe alguns perfumes da terra da época de Jesus. Todo mundo sabe que um dos magos levou mirra para Jesus. E naquela época, né, mirra era também para o humano, porque era um dos aromas que eram utilizados para embalsamar, né? Porque como a terra de Jesus é muito quente, vocês sabem que a deteriorização dos corpos é muito rápida. Então se costumava se envolver, né, os corpos, né, os falecidos, os defuntos, com alguns aromas. Então tem mirra, tem aloés, que era o hábito deles de colocar, e também nardo e cedro, né? Então temos lá alguns odores para que as pessoas possam entrar também nesse clima da terra, né, do momento e daquele sepultar, né? Madalena foi sepultar Jesus, ela voltou depois, no dia seguinte, a gente colocou isso até nosso convite, nosso cartão de Páscoa, né? No entanto, depois ela teve a alegria de encontrar, foi com Jesus ressuscitado, e foi uma mulher a quem Jesus confiou, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado e saiu anunciando por aí que viu o Senhor, né? É uma exposição que ela não é uma exposição que possa parecer que seja uma exposição triste,
em forma alguma. Isso. É uma exposição que lhe transporta para um momento de muita paz, né? Você, quando visita a exposição, você sente realmente aquele momento, aquele clima de paz, né? De energia, de força, né? Através dos crucifixos, que são belíssimos do nosso acervo, né? São vários crucifixos de materiais diversos. Nós temos também as maquinetas, que representam também muito bem essas imagens. E, assim, a gente foi pegando uma peça, uma foi chamando a outra de uma forma tão natural, tão bonita, tão espontânea. Como se estivesse conversando, Exato, dialogando e se constituindo ali, elas e mesmas. a energia, tem um quadro pintado em couro de você Cristo crucificado. Só instrumento, você pegando as peças, mas a exposição era como mesmo, se tivesse vida e alma. Tem exposição que são assim, são bem leves de montar, né? Acervo lindo com um quadro de couro da imagem de Cristo crucificado. Tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores belíssima, com o manto todo rebordado também, em roca. Então, assim, são poucas imagens, porém muito bonitas e representativas. E eu chamo a atenção também isso que a Patrícia falou. Olha, gente, eu acho que quando a gente trabalha com Deus e para Deus, acho que o próprio Deus, ele guia, né? Ele guia, né? Nós só somos as mãos aqui, né? Eu estava, justamente, a gente estava na véspera da abertura dessa exposição, que foi um sábado. Sim. Era aquele sábado, justamente, que iniciou, né? O sábado antes do domingo da Paixão, do domingo de Ramos. E aí eu recebo de uma irmã, amiga minha, que morou anos aqui no Brasil e agora está na Itália, que é a sede da congregação dela é na Itália, que ela estava em Veneza para a abertura também de uma atividade lá, porque esse ano, gente, fazem 800 anos dos estigmas de São Francisco, né? E a gente tinha colocado, uma das primeiras peças, nós temos uma escultura muito bonita em pedra-sabão, né? Que tem madeira e detalhes dourados, que justamente é o momento de que São Francisco, dizem, né, que São Francisco seria o santo que mais se aproximou de Jesus crucificado. Aqui na nossa igreja de São Francisco, lá no Terreiro de Jesus, vocês podem ver uma obra que é de um escultor baiano, né, que justamente demonstra isso, o momento em que Jesus, em que São Francisco se aproxima, né, do crucificado, não que ele tenha convivido com Jesus, mas é aquele momento místico em que São Francisco recebe os estigmas. Então dizem, isso no relato de São Boaventura, que foi um dos maiores biógrafos de São Francisco, dizem que São Francisco teria sido aquele que mais se aproximou da paixão de Jesus. E é de São Francisco, uma frase também que eu gostaria de deixar aos amigos, às amigas ouvintes, de que não se vive bem a ressurreição se a gente não vive, né, bastante a paixão. Então, assim, o fato de você ganhar, né, os minutos que você ficar nessa exposição, isso talvez vai te ajudar a aprofundar e justamente poder viver a Páscoa, né, ainda de uma forma mais florescente, né? E a gente tem lá 800 anos, eu não sabia, foi um presente de Deus para a gente, para casa, os 800 anos dos estigmas de São Francisco. Nós temos uma estatutária lá muito bonita em pedra-sabão, uma escultura que justamente relata esse momento em que São Francisco recebe os estigmas. Privilégio ter isso aqui tão perto de nós, né, tão próximo aqui na nossa cidade. E vocês falando aí, eu estava aqui pensando que essa exposição é uma experiência, né, completa, porque é mística, leva para esse lugar da espiritualidade, da conexão com aquele Jesus que só amor por amor se doa totalmente em sacrifício por nós. Ela também acaba sendo social, porque eu penso em o que eu estou fazendo também pela humanidade, claro. Esse muito que ele deu, o que eu estou dando diante das dores, né, e das necessidades do mundo. Ela é artística, porque tem tanta beleza plástica ali, são obras, né, como essa, que traz essa história, uma experiência sensorial também, porque você ali conectado com os cheiros, com a música, entra numa atmosfera, e eu ousaria arriscar terapêutica também, Sim. Porque eu fico pensando, no momento que você estiver lá nessa exposição, que está ainda nesse mês de abril, por isso estamos aqui falando, Exato. E você pensa assim, quais são as minhas dores, né? Que dores eu estou carregando? Aquelas dores que eu conheço, que são as dores físicas. Quantas pessoas nesse momento também têm dores de verdade, porque tem problema de saúde, ou fibromialgia, que é dor mesmo crônica, mas dores de qualquer espécie, enfrentando um tratamento, talvez na área de quimioterapia, enfrentando uma doença, aquela dor física que não está suportando, mas às vezes as dores da alma também, Sim. de problemas psicológicos, de relacionamento, de frustrações.
Aí você chega lá e se conecta com isso, com aquela beleza toda. E diante da dor deixa maior. sentir minha dor, né? Da dor maior. E aí eu olho para essa dor e digo, essa dor tudo bem. Minha dor tá grande. Mas eu olho para essa e minha dor às vezes fica pequena. E eu olho para aquela e digo, se ele foi capaz de vencer tudo isso, ali não é o fim. Aquele crucifixo que é o cerne da exposição não é o fim. Então, para mim, também não será. Eu acho que a gente sai dali renovado. É redentor, né? Todo sacrifício de Jesus. Será que entende direito aí o espírito da coisa? Perfeito, isso? A moral da exposição tranquilamente, é isso mesmo. E, sobretudo, isso que você falava também, Patrícia, de ser um sacrifício redentor, né? Sim. Isso mesmo, Jesus não sofreu por sofrer, né? Pois é. Mas, ao mesmo tempo, aquele sacrifício de Jesus demonstra que a pessoa que mais sofrer sobre a face da terra no momento da agora, seja dores físicas, como você disse, emocionais, de qualquer ordem, Jesus tem algo a ajudar, a mostrar para essa pessoa, porque ele também sofreu muito. Então, ninguém pode dizer, né, entre aspas, que no sofrimento em que está sozinho. Jesus sempre o acompanha, né? Isso é muito legal. Ver que justamente não é à toa. Tem uma outra coisa também, tem uma peça importantíssima que a gente não pode deixar de passar, que também é uma graça de Deus, né? Temos vários crucifixos, como foi dito por Sherry, mas tem dois que a gente precisa relevar. Sim. Porque Dona Henriqueta começou, né, essa, digamos, coleção dela pelas artes sacras, porque em 1933 a gente teve o primeiro Congresso Eucarístico Nacional acontecendo aqui em Salvador. E aí, justamente, os padres foram pedir a Dona Henriqueta se ela não poderia preparar, e ela preparou com todo zelo, né, ela pediu auxílio, pediu empréstimo, pediu doações, justamente para esse Congresso Nacional, né, que teve o Eucarístico Nacional aqui em Salvador. E nós temos, entre as maquinetas, que são, digamos assim, uma especialidade da casa, nós temos uma de 1933, ou seja, ela é da época, ela deve ter sido exposta nessa primeira exposição que foi feita no primeiro Congresso Eucarístico Nacional que aconteceu aqui em Salvador e que Dona Henriqueta propôs, né? E além disso, temos também, foi depois, nós temos lá a foto direitinho, a Sherry colocou, né, para justamente mostrar, a Dona Henriqueta gostava muito de fotos, ela reportava tudo, né, Sherry? A gente tem um acervo grande de fotos lá na Fundação. E ali tem justamente o momento que a sobrinha bisneta da Sorro, Joana Angélica, confia à Fundação o crucifixo que pertenceu à Madre Joana Angélica, né? Nós temos alguém aqui em Salvador que muito próximo de Jesus deu a vida, né? Ela morreu, uma baiana, uma soteropolitana, que faleceu na porta do convento ali da Lapa, justamente... empunhando esse crucifixo. Imagina a força, gente, ó, tô arrepiada, sério. Sim. A força que tem ali, desculpa, André, te interromper, mas já passo para você concluir, que você imagine você segurando esse objeto, você passa por esse momento, porque a gente pensa que não, mas é um campo, né? Também a energia está ali, total. Os objetos também guardam aqui. No momento que você se conecta e você entra em contato com... Eu, pelo menos, acredito nisso. Quem sabe você não busca essa energia, essa força, daquelas obras que estão ali, das pessoas que construíram, porque cada peça, aí Rio pode falar depois para a gente, não é só a peça, mas o momento que foi feita, a energia, o contexto, o pensamento, que está tudo ali. Eu sempre que monto exposição, eu sempre peço licença, né? Porque tem essa questão da energia, o respeito, né? Para que tudo flua, para que tudo dê certo. E essa, mais do que nunca, essa ainda é mais forte, né? Esse aí, falando desse tema tão forte que é o sacrifício. Como não, entendeu? Então, por isso que eu sinto, eu sou beneficiada, e também percebe-se o amor, como a gente fez. Então, a gente também vai ser, né, graciado, beneficiado, porque, assim, montado com carinho, com amor, com dedicação, né, com boa vontade, com união, né, com a ajuda de Andréia, com a ajuda do Padre Danilo, então, assim, dos monitores. Então, assim, foi um conjunto, e que as ideias iam saindo
né, suavemente. E o resultado foi maravilhoso. É muito bom. Então, está impresso ali também, até na disposição, na escolha, pouco de vocês ali também, né? Claro. E aí você estava falando desse crucifixo, né? Nessa hora, o que tem nele lá? Ele tá então, lá. Justamente, ele está lá, foi confiado pela sobrinha bisneta da Sor Joana Angélica, ficou com a família dela, né? E aí, em um determinado momento, ela achou, né, que esse crucifixo não deveria estar somente na guarda da família, mas deveria estar à disposição de outras pessoas. Então, se nós estamos falando do sacrifício de Jesus, é bom falar de uma mulher, nós estamos no Instituto Feminino, uma mulher, como eu digo, uma soteropolitana, uma baiana, né, de muita força, uma heroína nacional, né? Sor Joana Angélica, ela consta como heroína nacional, e que imitou Jesus perfeitamente. Se prova de amor maior não há do que você dar a própria vida pelo irmão, ela fez isso, para salvar as suas irmãs. Ela era madre naquele momento, né? Então ela não permitiu que os guardas portugueses invadissem o convento, porque era também uma questão de salvaguardar a vida, né? E até mesmo a virtude das irmãs, né? Então, isso daí digamos assim, o ápice um pouco da nossa exposição, né? Pois é. Sacrifício de Jesus, e aqui também nós temos uma baiana que imitou ele muito perfeitamente. No acervo do Instituto Feminino da Bahia, no Museu Henriqueta Martins Catarino, nós temos algumas peças que são realmente curiosas e muito importantes, como o crucifixo de Joana Angélica, o vestido da princesa Isabel, o manto que foi doado pela família real. E nós temos também aquela peça do... Oh, meu Deus. A bala de Júlia Fetal. Sim. Que é a bala real, que Júlia Fetal foi assassinada. Enfim, entre outras peças, que são mais de 15 mil peças que o museu possui. Então, assim, é um acervo muito bonito, muito rico, e que eu convido a todos para conhecer o Instituto Feminino da Bahia, né? O Museu Henriqueta Martins Catarino está reaberto, está todo renovado, está muito bonito. Então, vocês vão encontrar acervo decorativo, o acervo de arte popular e o acervo têxtil, né? Então, tem moda, tem decoração e tem arte popular, com artesanato também muito grande, porque Dona Henriqueta viajava muito, uma família rica, né, na Bahia. Então, ela comprava em bazares também acervos, e a coleção é uma coleção aberta, que a gente recebeu muitas doações dessas famílias baianas, né? Então, assim, o acervo é muito, muito grande, muito amplo, e, assim, está muito bem cuidado, porque o Instituto completou 100 anos agora, centenário, então foi feita uma requalificação total, né? Todas as áreas, estrutural, elétrica, hidráulica. Então, assim, está muito bonito, não? As portas estão abertas para vocês visitarem e entrarem num outro mundo, porque todo mundo que visita o Instituto vê que é outro, parece que a gente entra num túnel do tempo. Muito bem, dá para falar. Eu acho que a Andréa também. De segunda a sexta, né? Segunda-feira à tarde, de terça a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 17. Vamos só repetir aí para que as pessoas saibam como participar, entrar, né, o acesso, né, se é gratuito, se não é. A Instituto Feminino da Bahia funciona, né, no Politeama, de segunda a sexta. Segunda à tarde, das 14 às 17, e de terça a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 17. Maravilha. A entrada é R$ 5,00 meia e R$ 10,00 inteira, né? Instituições públicas a gente tem isenção também. Então, nós estamos abertos para vocês nos visitarem, que serão muito bem recebidos. Xerrinho, foi um prazer conhecer você. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua entrega, pela sua beleza como pessoa e como profissional, e toda a beleza que você também imprime em cada exposição que você monta, e essa aí em especial, Sacrifício de Jesus, a exposição Sacrifício de Jesus está no Instituto Feminino, fez parte da Semana Maior e está ainda até que dia, gente? O mês todo de abril. O mês todo de abril, para visitação, para esse momento especial. Andréa Bucão, que é diretora executiva desse lugar, que por si só o espaço, só o prédio já é uma obra de arte para ser contemplada. Deixei também o seu convite e sua mensagem final. Olha, eu deixo o convite, né? Estamos lá disponíveis para vocês. Também temos as celebrações, né? Falando do Padre Danilo aqui, quem quiser conhecer o Padre Danilo de mais pertinho, nós temos as missas nos sábados às 16 horas. Só não vai conseguir ver o museu, mas pelo menos já consegue ver parte da... Então, segunda a sexta, tá, gente? Não final de semana, não. Agora, no sábado,
a gente tem também as celebrações eucarísticas, e aí tem também uma chance de conhecer também o aspecto espiritual também do Instituto, né? Uma chance também de conhecer uma bela capela, né? Que foi feita, agora ela acabou de completar 75 anos, Sim. porque ela foi inaugurada por Dona Henriqueta para os 400 anos da cidade. Então, ela fez aniversário no dia 29 de março, junto com a cidade, e ela fez 75 anos, né? Henriqueta sempre Henriqueta. Só um programa à parte, por favor. Mas, olha, uma outra coisa também, eu vou prometer aos ouvintes, vou pedir depois a Patrícia, porque a gente vai ter o primeiro seminário do Vicariato de Comunicação, Cultura e Educação. Vai acontecer lá no Instituto Feminino em maio, depois a gente volta aqui para falar mais desse assunto que a gente sabe que temos o horário. O intervalo começa para terminar. A gente ficaria falando aqui de Henriqueta, do Instituto, das obras, da parte espiritual também. Vocês anotaram aí todos os sábados, a partir das 16 horas, né? Tem celebração. A celebração às 16 horas. Quem quiser ir é o nosso convidado especial. Imagina, gente. No tem sábado, estacionamento, viu? Que uma vez uma pessoa disse, André, como é que chega lá? Tem estacionamento. Tem estacionamento no centro da cidade, um lugar belíssimo. Imagina o que é terminar o seu sábado, a sua semana, que a semana vai começar no domingo, você fecha a sua semana com a celebração nesse lugar. Gente, olha, convite está feito, está lá, à disposição. O Instituto Feminino foi criado por Dona Henriqueta com toda essa equipe, tem toda uma equipe lá cuidando. A Andréa Bucão é cuidadora disso, né, desse espaço, com toda a sua equipe, a Cherril também, mas o Instituto Feminino é nosso. Com certeza. Elas são as guardiões, mas é nosso. É de Salvador, é de cada soteropolitano, é de cada baiano, é de cada pessoa de qualquer lugar do mundo que está ouvindo a gente. Nós estamos aí também nas redes sociais, que chegue aqui em Salvador e coloque no seu roteiro também essa visita, que vale muito a pena. Então, até o final de abril, está lá, Sacrifício de Jesus, vamos nos conectar com esse espaço que foi criado com tanto carinho e que pode ser revelador, pode ser surpreendente o que você vai ver lá. Cada um vai ter a sua experiência, que você possa ter a sua. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Obrigada ao ouvinte que nos ouve, a gente está lá esperando. Um abraço a todos e a todas. Então, fizemos nossa parte, agora é com você. Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta! Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Para você que está ao vivo, agora acompanhando a gente pelo canal do YouTube, já sabe, pode deixar aí a sua pergunta, o seu comentário, ou você que está assistindo essa entrevista depois, aqui no replay, através de um dos nossos canais. E a gente recebe com muita alegria, mais uma vez, aqui no nosso Papo Sintonia, Dr. Carlos Gandra, o nosso conhecido aqui de sempre, que está chegando para falar sobre uma novidade de Casa Nova, já convidando também você, ouvinte, a conhecer, mas também ele que está trazendo um conteúdo muito bacana esse fim de semana para quem quiser cuidar da sua saúde de forma integral. Carlos Gandra, seja bem-vindo, bom dia. Ele é massoterapeuta, acupunturista e diretor da Clínica Gandra. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Prazer estar com vocês aqui de volta. E logo, logo, vocês aguardem que nós temos muitas surpresas para estar falando para vocês. E venho aqui hoje, né, agradecer primeiro essa comunicadora fantástica, com muita dignidade e honra, trazendo aí notícias fidedignas, atualizadíssimas para os ouvintes, né, Patrícia, e toda a sua estrutura que você está aí para se comunicar com a gente, com o mundo, e apresentar a gente para o mundo. Eu acho muito bacana esse trabalho que você faz e da forma que você faz. Sou seu fãzaço por conta disso também, tá? Mas hoje, gente, eu quero falar com vocês um assunto muito bacana que é quase que de saúde pública. Estou, na verdade, trazendo conhecimento para você que é leigo, para você que o corpo é seu. O conteúdo é para a saúde? Também, claro que é, para abrir as conexões da cabeça dos nós fisioterapeutas, principalmente os osteopatas, os quiropratas, quem trabalha com RPG, para entender essa lógica, como é que funciona a artrocinemática. Você que está aí nos ouvindo, você sabe o que é artrocinemática, é o conceito, osteocinemática é o conceito, e quebrar leis do côncavo e do convexo. Você entende esse processo dentro do nosso corpo? Pois é, ele é simples. A artrocinemática é você pegar o seu braço e colocar para frente, né, e trazer para trás.
Só que acontece, quando isso acontece, tem um jogo articular envolvido, como se fosse um curativo, uma cápsula que segura esses ossos. Por isso que nós temos as cartilagens, os ligamentos, líquidos, que envolvem essas cápsulas para o osso não degenerar ali rapidinho. Por isso que nós vivemos aí 100 anos, quando chega a 100 anos, a gente já chega bem ruizinho de artrocinemático. E a osteocinemática é o externo. Como eu vejo a Patrícia se movimentar? Patrícia chega para mim, eu quero fazer uma consulta de acupuntura. Eu estou analisando a Patrícia um todo. O cabelo dela, o rosto, o olho dela, a pisada dela, como ela sentou, se sentou com a perna direita, com a perna esquerda, cruzada ou não, se curvou de um lado ou não. Esse é o processo da osteocinemática. Então, as dores vêm de dentro, como os orientais falam, do mais profundo para o mais externos. E são 14, no mínimo, Patrícia e ouvintes, 14 sistemas para o nosso corpo funcionar, entender fisicamente esses 14 sistemas, vascular, linfático, ósseo, muscular, neural, digestório, sem falar no emocional. Tem que ter assim, uma percepção meio global, por isso que, graças a Deus, estamos retomando, né, as práticas integrativas, porque quando se fala de um modo mais simples, estender o braço ou encolher o braço, todo mundo entende, porque faz parte das práticas integrativas o movimento de flexão e extensão, tá? E aí, quando nós temos quebramos as leis, o que é lei do côncavo e do convexo? O côncavo é quando tem um buraquinho, então essa parte aqui é um buraco, é côncava. Essa aqui é a parte mais convexa, é como se fosse o óculos, o retrovisor do carro. Então, aquela parte que faz para dentro, ela é côncava. Então, assim, eu estou aqui, no meu braço, eu tenho uma parte côncava, e aqui o osso vai encaixar aqui, então vai fazer esse movimento, de deslizar, tá, no côncavo. Quando o côncavo vai deslizar no convexo, são as leis, tá? Então, do côncavo e do convexo. Então, eu quero esticar meu braço, tá? É uma lei convexa. Eu quero encolher meu braço, eu vou fazer uma lei côncava. Aí eu não estou conseguindo fazer isso, tá? Eu vou procurar quem? O meu objetivo é ensinar você a saber buscar o profissional certo. Essa dor minha, ela está travando, está em rotação, ela está tensa a musculatura também está doendo a musculatura, está doendo em fios, está doendo em faixa, está doendo localizada, tem placas vermelhas ou não, tem as varizes ou não. Qual médico eu vou buscar, qual especialista eu vou buscar? Então, basicamente, quem trabalha com a parte artrocinemática, os médicos são os ortopedistas, e nós, o RPG, a osteopatia e a quiropraxia. Basicamente, aqui no Ocidente, vai trabalhar sobre isso. E aí, tem o nome fisioterapia, que é global. Então, quando o paciente chega para a gente, ele chega com artrose, que vem de uma disfunção da quebra da lei da artrocinemática. Então, nós temos que saber se é côncavo ou convexo. Qual que está doendo mais? Tá? Qual que está lesionado? Aí nós temos as vias sensitivo e motor, porque isso vai causar dor. Então, aí tem todo esse processo de conhecimento que não precisa ser tão aprofundado. Eu não sou médico cirurgião, sou médico para colocar o paciente ele funcional de volta à sua vida, liberdade, viver sem dor. Sem dor, assim, porque clinicamente, né, nós vivemos com dor entre grau até 3, tá? Depois de 3 a 5,99, nós temos uma dor que nos alerta para fazer tomada de decisão, para cuidar do nosso corpo. Depois a dor que limita, tem aquela dor incapacitante, que é a hora que a gente vai buscar. Os homens, principalmente, vão buscar a dor, o médico ou o terapeuta nessa hora. E as mulheres já buscam ali entre grau 6, grau 6,5, já está buscando para estar... Deixa eu fazer alguma pergunta, Patrícia? Não, só um parêntese aí dentro, porque é uma aula, né, Gandra? Com você, a gente... Gandra é esse professor, é essa pessoa com esse conhecimento todo que vai exalando e trazendo o conteúdo todo para a gente. É muito bom estar sempre te ouvindo. Mas eu queria só pontuar o que você trouxe aí, né? Os homens, ele procura, olha só, vai sendo resiliente à dor e só procura o médico ou o profissional, o fisioterapeuta, ou fazer algum tipo de atividade quando aquela dor já chegou no grau 4, né? Insuportável, incapacitante, já não está conseguindo mais fazer as coisas, aí é que procura o médico. Ele tem essa característica de ir resistindo, parece até que é o super-herói, né? Tem aí esse arquétipo do super-herói, eu aguento a dor. Mas eu queria só fazer um parêntese, e nós, mulheres,
por outro pensamento, por outra crença e por outro comportamento, também às vezes chegamos nesse lugar. A gente até percebe que está com a dor, sente que, mas vai cuidando tanto do outro, e adiando para depois, que quando chega para resolver, a coisa já cronificou ou já ficou mais séria. Então, gente, para você que está ouvindo aí essa entrevista agora, nós estamos trazendo um conceito que para mim também foi novo, acredito para você também está sendo, que é a artrocinemática. É sobre esse assunto que o Carlos Gandra vai estar falando neste sábado, lá na clínica, em um curso que inicialmente pode ser pensado que é para profissionais da área de saúde, mas ele está explicando exatamente que não, que é para qualquer pessoa, porque a gente se move, ninguém é parado. Essa semana, esses dias, Gandra, já passando aí a palavra para você, nós tivemos uma coisa linda que não pode ser vista no Brasil, mas foi vista no Canadá, que foi o movimento da Lua. Nós tivemos, né, esse eclipse solar total. Então, a Lua, ela se movimentou, foi para frente, cobriu o céu, o dia virou noite. Né? E aí a gente percebe que esses movimentar-se também, ele está nesse plano, né, maior, é o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa se mover. E se não tiver condição física, fisiológica, a gente vai ficar o quê? Parado, travado. Então, eu acho que com essa energia do eclipse, que ainda está aí até o dia 25, né, começou dia 8, vai até o dia 25, é um convite, é um chamado para que a gente se mova. Você vê, a coisa aconteceu tão distante, e olha quanta chuva nós tivemos aqui no Brasil, principalmente Bahia, vamos falar daqui da Bahia, né? Quanto nós fomos afetados por esse processo. Você imaginou, vamos falar do nosso corpo, do interno. Aí você está lá, você está se preparando para nascer, os dias vão passando, depois você nasce, o sofrimento do nascimento, né? Puxa seu pescoço, é uma coisa fisiológica, né? E a mulher sente muita dor naquela nutação e contratação da região pélvica, puxa, mas é como se fosse espremer uma esponja. Então, daí a diferença da pessoa que nasce do parto cesariano e do parto normal. Porque quando puxa, nós somos comprimidos. Então, nós temos menos líquido no pulmão. Quando sai pelo parto cesariano, nós temos mais líquido no pulmão. Então, daí, já tem umas teorias dizendo os conceitos de pessoas que nascem normais e os conceitos das pessoas que nascem de parto cesariano. E tem também as patologias que frequentemente acontecem com a criança, por exemplo, o torcicolo congênito de 3 até 8 meses quando a criança nasce. Normalmente acontece aquele travamento do torcicolo na musculatura e o pescoço da criança fica muito dolorido e aí é difícil tratar porque a criança, os pais não aceitam muito bem, não. Eu estou até com um livro aqui para mostrar para vocês, que eu fiz esse trabalho com a minha neta, aí está o livro, Dr. John Omplege, é um cara muito fantástico, ele criou a osteopatia crânio-sacral, ensinou, como ele foi credenciado pelos médicos, ele ensinou os pais de filhos autistas a trabalhar com essa técnica muito fantástica. E aí daí me surgem os meus conhecimentos, as minhas dúvidas com relação ao esfenóide, que é um osso que nós temos dentro da cabeça, que segura os nossos 2 telencéfalos, né, o majocerebelo e o nosso seba límbico. E aí esse osso, ele vai amarrando os outros ossos, temporal, frontal, os parietais e occipitais. É muito bacana quando você começa a entender essa lógica, como é que o nosso corpo é estruturado. Então, o chinês coloca simplesmente assim, vamos ligar céu, homem e terra. Então, seria a cabeça, né, a estrutura do corpo com os pés na terra. Basicamente, seria isso. Mas é muito mais profundo do que a gente imagina. E esse osso esfenóide, Patrícia e ouvintes, eles têm a mesma semelhança do esfenóide com o sacro. E o sacro amarra a lombar. É muito bacana, porque nós temos 2 íleos de cada lado, um íleo direito e esquerdo, temos o sacro, temos o cóccix, temos a situação da sífice pública, que é um dos maiores, um ligamento um dos mais fortes do corpo humano, que não deixa a gente se abrir na nossa pele, e tem o encaixe do osso do fêmur com os íleos. É muito fantástico. Então, é um engendramento ali de estruturas que estão ligadas. Aí, por isso que nós temos aí a terapia crânio-sacral, a osteopatia crânio-sacral, que é mexer com a cabeça e com o sacro ao mesmo tempo, porque ela tem as mesmas terminações neurais. Então, parasimpático e parasimpático. Então, quando a gente consegue ligar esse processo
de osso e o que está envolvido nele, nós vamos chegar no RPG. O RPG é uma das técnicas que nós deveríamos fazer, tipo, uma sessão por mês, a vida toda. Para aí, a gente desestrutura nosso sistema artocinemático, o RPG vai lá e estrutura o sistema das leis côncavo e convexo. A osteopatia é um pouco mais já foi mais agressiva, junto com a quiropraxia. Hoje a osteopatia está no nível de excelência, porque o osteopata ele vai entender esses 14 sistemas, e agora incluiu as 5 leis biológicas no curso de osteopatia. Então, nós entendemos também o sistema simpático, entendemos também o sistema do endodermo e ectodermo. É muito fantástico. Então, assim, quando a gente consegue entender essa lógica e trabalhar nela, nós temos aí um avanço de saúde muito grande. Grande, por que esse curso e por que dessa forma, para todo mundo? Porque eu quero que as pessoas tenham conhecimento. Eu ministrei um curso semana retrasada, falando sobre o hemograma aqui na Clínica Saúde Integrativa, aqui no Largo de Roma. Para isso, eu preciso que você tenha conhecimento sobre você na íntegra. Nós esquecemos da matéria que nós estudamos na 5ª série de biologia. Tá? Aquela coisa da lagoa, aí vem o sol, sobe o vapor, depois desce água, nutre. Nós esquecemos dessa aula. Eu estou relembrando para você no estado de conexão, dentro dos 5 elementos, dentro das nossas usinas internas, que são os nossos órgãos e vísceras. Por que isso, dessa forma? Porque, na prática, não adianta você tomar coenzima, que é 10 magnésios, se você não tem o carro forte, que é a estrutura nas nossas hemácias do tecido. Se você está anêmico, não vai adiantar, você vai jogar dinheiro fora. É por isso que nós temos tantas coisas acontecendo, nós não estamos conectando. A pessoa fala, Gandra, é muito conhecimento? Não, eu só estou juntando as coisas para facilitar a nossa vida. Então, entender como é que funcionam as articulações de quais a artocinemática, como é que elas ficam quebrando as leis e como eu organizo, você pode, porque assim, o que adianta o fisioterapeuta, osteopata, acupunturista, assim, olha, na sua casa, você senta numa cadeira reta, de 90 graus, de tornozelo, de joelho, de coluna lombar, coloca um encosto na cervical. De repente, para ele não faz sentido nenhum quando ele chega na casa dele. Porque não acabou a dor é um estado de alerta, a dor liga a você em vias sensitivas e motoras. Tá? Olha, não está bom a minha vida, mas o que eu faço? Por que não está bom? Como não está? Aí você começa a ficar ansioso, por isso as pessoas chegam para a gente com ansiedade, chegam com problema de sono, porque elas não conseguem se conectar. E aí eu quero trazer esse movimento de volta para você entender como é que funciona isso. Gandhi, onde é que é o curso? Como é que funciona? O curso é o sábado, impreterivelmente às 13 horas, e pode acabar um pouquinho antes, mas vai até às 18 horas. Tem certificado, tem um momento de coffee break, a gente trocar umas ideias, o palestrante descansar um pouquinho também. E aqui na Clínica Gandhi Saúde Integrativa, no Lago de Roma, bem perto de Irmanduz, na Rua Frederico Lisboa, no 39. Tem os meus contatos, tem o contato da clínica, você pode ligar, fazer a taxa, a gente não está cobrando um valor pelo conhecimento que você vai ter, não. Estou cobrando uma taxa de iluminação, de banheiro, do coffee break, do certificado. É uma tarde de bate-papo, de confraternização, de você se autoconhecer. Eu não vou chegar lá e vou te dar uma aula, não. Nós vamos compatibilizar informações. Como você está? Por que dá? Você pensa sobre isso? O que você acha? Qual os especialistas vão buscar sobre isso? Você tem uma varizes, você tem uma perna, um membro inferior, uma perna inchada, com edema, sinal de castigo. Como é que funciona? O que você acha que é isso? De onde vem? Eu vou explicar esse processo artrocinemática, osteocinemática e quebrança de leis, e como eu organizo essas leis. Gente, bom, tá dado aí todo o recado, Gandra, fazendo esse convite. Aí você pode dizer, tá bom, mas meu sábado, à tarde, de 1 até 6 da tarde, tem o curso que é uma taxa dentro de todo o conhecimento que você vai receber. Vocês viram aqui nesse pequeno tempo que o Gandra, a gente faz uma pergunta e o Gandra já começa com toda a sua aula, porque ele é isso. É esse conteúdo que vai, estando lá presencialmente, você vai estar bebendo dessa fonte diretamente, tá? Então, não estou tentando convencer você a estar no curso, eu estou lhe fazendo um convite de algo que realmente é uma tarde onde você vai estar olhando para você. A gente aprende tanta coisa sobre tantas situações externas que estão lá fora, no mundo, e por que não ter uma tarde, investir uma tarde para aprender mais sobre você,
sobre seu corpo, como ele funciona. Porque aí você tem mais autonomia e mais poder, não é, Gandra? Sobre você. Gandra pode trazer os conhecimentos dele que ele trouxe da China, e eu estou falando literalmente. Trouxe conhecimento da China, da medicina tradicional chinesa, foi lá beber na fonte e trouxe esses conhecimentos, mas o maior conhecedor de você não tem doutor Gandra, graduado, pós-graduado, não tem a maior autoridade em corpo, em fisiologia, em fisioterapia, que entenda mais do seu corpo do que você. Então, lá você vai aprender as técnicas, mas vai se olhar, se perceber e dizer o que está acontecendo comigo e vai ajustar tudo. Então, eu quero estar lá. Não sei se é possível, espero que seja possível, mas você não vai estar. Eu quero você no curso. Então, é esse sábado, agora, não é isso, Gandra? Faz um compromisso com você para esse sábado, estar aqui na clínica, para a gente tomar um café junto, bater um papo e aprender muito. Vou divulgar aí o card também para os nossos ouvintes. Então, um minutinho para você fazer suas considerações finais. Só para vocês entenderem, quando for fazer a simetria facial, o tratamento, preste muito bem atenção, que a estrutura governa a função. Se você tiver com a estrutura errada, disfunção de ETM, disfunção de esfenóide, disfunção de C2, de cervical 2, você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar o dinheiro, a estrutura do seu rosto, fica ali uns 2, 3 meses, passou o efeito do remédio, você vai estar torta de novo. Então, assim, gente, muito obrigado pela paciência, Patrícia, e toda a sua estrutura, os ouvintes. Eu estou apaixonado pelo que eu faço por amor, talvez as qualidades que eu tenho, não tenho nem necessidade de fazer, mas eu faço, para ajudar as pessoas a viver melhor, ter conhecimento sobre si, os profissionais da saúde terem mais conhecimento global, entender o que é prática integrativa, o que é a acupuntura, a osteopatia, ligar uma coisa com a outra. Então, assim, a minha função nesse mundo é isso, eu não saberia fazer outra coisa. Então, muito obrigado e até sábado, e namastê para vocês. Namastê. Vocês ouviram aí a voz, não da fala, mas do coração de um profissional que realmente está comprometido com a saúde. Isso é propósito, gente. Então, a gente não quer perder. E nós somos muito gratos, Gandra. Celebramos aí você, sua vida, esse novo local, a Clínica Gandra, agora em novo local, perto ali do Irmanduce, mais próximo de você. Antes era lá na Ribeira, para quem conheceu lá, a Clínica Gandra, agora ampliada, com novos profissionais, outros serviços. É o convite para que você possa também conhecer, beber desses conhecimentos. E o mais importante, não é sobre Gandra, não é sobre a Clínica Gandra, é sobre você, sua saúde, seu bem-estar, sua qualidade de vida. Se dê esse presente e venha para esse encontro sábado à tarde. Beijo grande para você, para toda a sua equipe, Maristela e toda a administração nova aí da Clínica Gandra, que trabalha com amor, é uma família cuidando da sua família. Beijo grande, gente. Obrigada, Marquinhos, por estar com a gente aqui no Em Sintonia. Um abraço, Gandra. Ótimo curso. Até amanhã, com muito mais para você. Esse foi o Em Sintonia de hoje. Até mais.